Todos nós já estamos muito acostumados com a chuva. Seja por estarmos equipados com um guarda-chuva ou capa de chuva, ou por simplesmente aceitarmos nos encharcar, raramente nos causam grande perturbação. Contudo, o que ocorre quando as precipitações se estendem por dias, causando inundações e impedindo a saída de nossas residências? Ou quando nos deparamos com a incapacidade de arcar com os juros de um financiamento imobiliário? Qual é a sua atitude ao testemunhar a desvalorização de seus investimentos ou ao ser dispensado do trabalho sem justa compensação? Estas são as questões contemporâneas reais que nos afligem incessantemente. Questões que povoam nossos sonhos com tormentos e saturam nossas jornadas com angústia. No entanto, isso não é uma imposição. É possível aprender a manter-se resiliente diante dos desafios que atingem a nossa sociedade moderna. Essa é a maneira de nos adaptarmos ao estoicismo nos tempos atuais. O estoicismo, evidentemente, é uma filosofia grega ancestral que visa conduzir-nos da suscetibilidade às incertezas do cosmos para um estado de serenidade e apatia frente a ele. Trata-se de um caminho para se blindar em busca de uma tranquilidade persistente. No entanto, como em qualquer processo que exige a transformação de mentalidade ou atitude, há esforço e, por vezes, renúncias envolvidas. A tarefa do estoico é discernir entre o que está e o que não está ao nosso alcance. E a única coisa que realmente podemos comandar são nossas reações aos eventos e não os próprios eventos. Claro, podemos tentar influenciar os acontecimentos, mas nada está plenamente sob nosso domínio. As adversidades são imprevistas e frequentemente inevitáveis. Zenão de Cítio, o filósofo estoico, se utilizou da metáfora de um cão atrelado a um carro para elucidar a perspectiva estoica. Se o cão acompanha o carro voluntariamente ao ser atado a ele, ele avança, alinhando sua vontade à necessidade. Caso contrário, será forçado a seguir. O mesmo se aplica aos seres humanos. Mesmo relutantes, serão forçados a aceitar o destino. O carro simboliza tudo o que foge ao nosso controle, todos os eventos possíveis do universo. Uma corrente nos liga a esse cosmos. Nossas alternativas são acompanhar o movimento ou resistir e ser arrastados. Adotar o estoicismo significa seguir junto ao carro. Visualize-se no ambiente de trabalho e seu chefe avisa que a máquina de café expresso, na qual você tanto confia, será retirada. O conforto do seu café gratuito diário está prestes a desaparecer. Para muitos de nós, isso seria um golpe considerável. Sua reação a essa mudança é a variável que você controla. A presença da máquina de café não está ao seu alcance. Você pode escolher acompanhar a mudança, aceitando que está fora do seu controle, ou se afundar na tristeza pela perda do privilégio do café sem custo. Optar por ser arrastado é uma escolha. O propósito último é cultivar o seu eu interior, pois depender de elementos externos para a felicidade o torna vulnerável às reviravoltas de um universo incontrolável. Os estoicos seguem uma doutrina que pode ser descrita como semideterminista ou compatibilista. Tudo o que ocorre é causado por algo, mas frequentemente não detemos o poder sobre essas causas, apenas sobre as ações que tomamos. Por exemplo, podemos escolher resistir ao desejo de comer um doce, embora a existência desse desejo seja algo que foge ao nosso controle. Isso não implica que devamos desistir de melhorar nossas circunstâncias materiais, mas sim que não devemos depender apenas de resultados favoráveis. Se o objetivo for consertar o carro, ainda é necessário fazer a ligação para agendar o serviço. O automóvel não se repara sozinho. Entretanto, podemos controlar o empenho empregado, pois isso está ao nosso alcance. Se o mecânico for desonesto e desaparecer com o veículo, a falha não é sua. Isso estava fora do seu controle. Debater sobre o estoicismo antigo é uma questão, mas como implementá-lo de maneira prática em nossa vida moderna? Afinal, na época de sua formulação, o estoicismo era aplicável a todos, dos escravos até o imperador romano. Então, por que não nos tempos atuais? Muitos de nós nos apegamos ao materialismo,
e esperamos que ele nos traga felicidade. Dizemos-nos que a próxima aquisição será a que nos trará contentamento definitivo. Um automóvel novinho, o último modelo de celular, um relógio de luxo. Quando falhamos em adquiri-los porque simplesmente não dispomos de recursos financeiros, sentimos-nos frustrados, como se o cosmos conspirasse contra a nossa felicidade e nada pudéssemos fazer. No entanto, a realidade é que a satisfação proporcionada pelos bens materiais é sempre efêmera. Seu carro irá estragar, seu telefone eventualmente apresentará falhas, e mesmo quando nossos pertences estão em perfeito estado, o fenômeno da adaptação hedônica surge e logo desejamos algo mais novo, mais reluzente. É um ciclo vicioso. Para romper com o consumismo, precisamos adotar uma postura diferente em relação às nossas aquisições e à sensação de prazer momentâneo que elas nos proporcionam. Você pode adotar a prática estoica de desconforto voluntário. Isso envolve submeter-se intencionalmente a algum tipo de inconveniência em atividades que normalmente oferecem prazer. Por exemplo, optar por um banho gelado em detrimento de um quente é um exercício comum dessa prática. Outra opção é continuar usando o seu celular até que ele esteja completamente inoperante, tolerando as falhas e lentidões e resistindo à tentação de comprar os últimos modelos lançados. Se parecer muito difícil, comece com passos menores. Por exemplo, na próxima vez que for ao banheiro, deixe seu celular para trás. Use esse momento para ficar a sós com seus pensamentos, em vez de procurar entretenimento ou se perder em uma espiral de notícias negativas online. Ou, se estiver dirigindo em um dia muito quente, experimente fazer isso sem ligar o ar-condicionado. Alternativamente, opte por caminhar. Marco Aurélio, o imperador romano, era um seguidor da filosofia estoica. Seu reinado durou de 161 a 180 d.C., e ele é frequentemente lembrado como um grande imperador filósofo, embora isso possa ser um tanto quanto uma idealização histórica. Como imperador, ele redigiu reflexões baseadas nos princípios estoicos, provavelmente para guiar-se frente às pressões de seu cargo. Estas reflexões, destinadas originalmente ao seu uso pessoal e não para publicação, sobreviveram até os dias de hoje na forma da obra Meditações. Essas anotações revelam como ele aplicava o estoicismo no cotidiano de sua vida imperial. Aqui estão algumas frases de Marco Aurélio que podem inspirar a adoção de uma perspectiva estoica. Devemos usar a razão em todos os aspectos da vida. Quando nos deparamos com algo que parece altamente valioso, devemos despir isso de seu verniz e reconhecer sua trivialidade, ignorando as descrições exaltadas que o elevam a um patamar ilusoriamente alto. Marco Aurélio costumava refletir sobre a natureza real dos alimentos, desconsiderando os prazeres e sensações que naturalmente lhes associava. Um peixe, por exemplo, é simplesmente sustento necessário. Desconsidere os sabores que agrada e a satisfação da gula. Ao preparar sua refeição favorita, pense nela como um conjunto de elementos básicos. Uma salada é somente folhas e o fruto de uma planta. Os croutons são trigo transformado em farinha e misturado com fermento para virar pão, que depois é cortado e torrado. Com essa perspectiva, se você tiver que comer algo que não gosta ou se houver um erro no seu pedido, a decepção será menor. A refeição é simplesmente um meio para fornecer energia ao corpo. Marco Aurélio também escreveu extensivamente sobre como percebemos e interagimos com as pessoas. Ele adotou a visão estoica da metafísica para refletir sobre nossas relações e emoções. Para os estoicos, o universo é concebido por um design inteligente, e os humanos são parte dessa inteligência. Não faz sentido alimentar ódio pela mesma inteligência presente em outra pessoa, já que ela é a mesma que existe em nós. Isso é comparável ao Brahman do hinduísmo, que é a divindade imanente em tudo. Não posso detestar meus parentes ou odiá-los. Nós fomos feitos para a cooperação mútua, como os pés, as mãos, as pálpebras e as fileiras de dentes em nossa boca. A antagonia é antinatural.
todo ódio e repulsa são contrários à natureza. Podemos pensar que estamos em constante competição com os outros. Lutamos por melhores notas na escola e diminuímos os colegas para conseguir uma promoção. Mas essa é uma forma infeliz de viver, cheia de inveja e rancor. Se considerarmos todos como parte da mesma inteligência, perceberemos que rebaixar os outros é inútil. Somos iguais, e tratar os outros como inferiores vai contra a nossa natureza. Não é comum alguém ser considerado infeliz por não compreender os pensamentos e intenções dos outros, mas quem não observa os movimentos de sua própria alma certamente será infeliz. Isso enfatiza a importância de focar no que está ao nosso alcance, que é a nossa atitude. Tentar entender os outros muitas vezes nos leva à infelicidade. Gastamos muito tempo tentando desvendar o comportamento alheio. Em um estado de ressentimento, questionamos suas motivações e seu sucesso. Muitos de nós conhecem alguém que constantemente reclama ou fofoca sobre colegas de trabalho, sempre insatisfeito e infeliz. Essa pessoa provavelmente estaria melhor se concentrasse em sua própria mente, algo que realmente pode controlar. Como Marco Aurélio advertiu, devemos ser vigilantes, sem sermos desconfiados ou hostis. Ele se preparava para enfrentar qualquer adversidade ou traição, mas sem presumir má intenção nos outros. Em outras palavras, não devemos nos preocupar excessivamente com o que os outros pensam ou fazem, nem assumir que estão sempre agindo contra nós. Como qualquer estudante sabe, ao trabalhar em grupo, esteja pronto para a possibilidade de alguém não contribuir como deveria. No entanto, é igualmente importante não julgar antecipadamente. Presumir o pior pode causar tensões desnecessárias, mas na realidade, se estiver trabalhando com outras 3 pessoas, é provável que uma delas não cumpra sua parcela de responsabilidade. Prepare-se para lidar com isso sem preconceitos ou antagonismo. Ao se deparar com os equívocos e as escolhas equivocadas das pessoas, lembre-se de que todos tendem a agir conforme o que acreditam ser benéfico para si mesmos, ainda que, na sua visão, isso não represente um benefício real para eles. Portanto, oriente-os e mostre-lhes um caminho mais acertado, sem deixar que a irritação tome conta de você. Em essência, podemos estar em desacordo com os outros, quase certos de nossa correção. Todavia, o enfado só nos traz sofrimento e é uma estratégia ineficaz para convencer. Eles seguem o que consideram correto, então não devemos julgá-los de maneira negativa. É mais produtivo educá-los do que expressar nosso descontentamento. Este ensinamento de Aurélio reflete sobre o conflito cultural persistente. Ambos os grupos possuem sua própria versão do que é correto e permitem-se cair na irritação e no insulto mútuo. Isso não significa que ambas as partes estejam certas, mas que, particularmente nas redes sociais contemporâneas, os esforços autênticos de persuasão são raros. Há muitas tentativas de instrução no contexto da guerra cultural, mas frequentemente são tingidas de um tom superior e talvez visem mais à autoafirmação do que ao convencimento sincero. Elas tendem a buscar aprovação, compartilhamentos e a concordância dos que já compartilham das mesmas crenças, em vez de estender uma mão para o entendimento. Se víssemos os outros como colaboradores em uma empreitada de sabedoria, não sentiríamos a necessidade de escarnecer, mas sim de auxiliá-los a discernir a direção correta. Com esse aparato mental, o estoicismo pode conduzi-lo através das adversidades da vida para que você as confronte com uma disposição que as pessoas chamariam de estoica. Não importa o que o destino lhe reserve, o seu objetivo é manter-se emocionalmente equilibrado. Você fortaleceu sua fortaleza interior e está pronto para enfrentar tanto a fortuna quanto a adversidade. O estoicismo não é uma doutrina que nos desobriga da responsabilidade sobre as questões que podemos influenciar, mas sim reconhece que muito escapa ao nosso domínio individual. Devemos nos avaliar apenas com base no nosso empenho. Ao contemplar os grandes desafios globais, percebemos que as soluções estão frequentemente além do alcance do indivíduo.
Cabe-nos fazer nossa parte, intervir onde for possível e julgar nossas próprias ações. Somente podemos alterar aquilo que está ao nosso alcance. Se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir nossa seleção de playlists que o ajudarão a encontrar sucesso e felicidade com base nos princípios da filosofia estoica. Lembre-se de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.